E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aí, trazendo mais um vídeo ainda sobre limites. Dessa vez vamos falar das assíntotas, tá? Então deixa eu primeiro explicar para vocês aqui, de uma forma bem fácil, bem tranquila de entender, o que é assíntota. Vocês vão ver que só o nome que é complicado, mas na prática, quando você observa, você vai ver que é bem intuitivo. Então, como a gente está tratando de limites, a assíntota nada mais é do que um limite. Por quê? Vamos lá. A gente pode ter três assíntotas, na verdade. A gente vai tratar de duas nesse vídeo, que é a assíntota vertical e a assíntota horizontal. A assíntota vertical, quando a gente está vendo, ela fica na posição vertical aqui de pé, e a horizontal, ela está aqui na horizontal. Então a vertical, ela corta no eixo X e a horizontal corta no eixo Y. Tá? Então o que é uma assíntota? Uma assíntota nada mais é do que um limite. Como assim? Vamos ver esse exemplo aqui, da assíntota vertical. O meu gráfico ele vem de lá de trás, vem. Aí chega uma hora aqui que ele se aproxima de um valor x. Posso chamar esse valor aqui, por exemplo, de x igual a A, só pra gente ver aqui, no valor x igual a A, que quanto mais próximo ele chega desse ponto A aqui, mais a minha curva se aproxima dessa linha, tá vendo? Tracejada. Então ela vai indo, ela nunca encosta, ela sempre se aproxima. Então, aí aqui nesse ponto x igual a A, quando a minha curva se aproxima, você vai ver que o meu gráfico ele estoura lá para o mais infinito, tá vendo? Poderia ser o contrário também, mas nesse caso está estourando lá para o mais infinito. Então, aí cada vez, quanto mais próximo desse valor igual a A, mais para o infinito a minha reta vai, o meu gráfico vai, tá? Então, isso daqui que é uma assíntota vertical. Quando o x tende a A, o meu gráfico tende ao infinito, certo? Por quê? Porque ele nunca vai encostar nesse ponto aqui, tá vendo? Agora na horizontal, o que acontece? O meu gráfico ele vem se aproximando aqui dessa reta, a gente pode chamar aqui de y, tá? Vou chamar aqui y igual a c, só para não ficar diferente daqui de cima. Um ponto, y igual a c, que é onde a minha reta ela corta, que é uma reta. E meu gráfico ele vem e se aproxima cada vez mais dessa reta, mas nunca encosta, tá? Então a gente chama isso aqui de assíntota horizontal. E quando que acontece isso? Quando o meu x tende para o mais infinito, tá vendo? Quanto mais para o infinito eu for, mais o meu gráfico vai se aproximar desse valor igual a c. Então, em outras formas, quando a gente quer achar uma assíntota vertical, o que a gente faz? Eu vou chamar essa função aqui, de uma função f de x, tá? E aqui eu vou chamar uma função de g de x. Então, quando a gente quer calcular, quer encontrar, na verdade, as assíntotas, nós vamos pegar, então, a gente vai fazer um limite. Nesse caso aqui, para a assíntota vertical, do f de x, certo? Quando a gente viu aqui, quando o x ele tende ao valor A. Então, o x ele tende para um valor A, certo? E quando ele tende para esse valor A, o que tem que acontecer com com o meu gráfico? Ele tem que ir para o mais ou menos infinito, tá? Então ele pode ir tanto para o mais quanto para o menos infinito, tá? E esse A aqui, ele pode ser um valor positivo ou negativo também, tá bom? Aqui foi só para a gente conseguir entender. Mas ele pode ser negativo ou positivo, não tem problema. E vamos ver isso daqui, Isso daqui, qual que é o raciocínio? Aqui, você concorda que quanto mais para o infinito for o x, mais me aproximo dessa assíntota horizontal? Então, para esse caso, o que acontece? Nesse caso, a gente tem um limite da função agora g de x, a gente está olhando aqui embaixo. E nesse caso, o que acontece? Quando o x ele vai para o infinito, agora inverte, tá vendo? Quando o x vai para o infinito, tá? Aqui pode ser mais ou menos infinito, igual aqui, pode ser mais ou menos a.
vai para mais ou menos infinito, o que que acontece com a minha função? Aqui, ó, o y se aproxima de um valor c, né? Então quando o x vai para o mais infinito, ou menos infinito, né? O meu y cada vez mais se aproxima dessa linha horizontal. Então, aqui eu posso falar o seguinte, que na assíntota horizontal, quando o meu x ele vai para o infinito, a minha função ela tende a um valor c, tá? E aqui em cima na vertical já é o contrário, quando eu tendo, o meu x tende para um valor a minha função que estoura para o mais ou menos infinito, tá? Ficou bem claro isso aqui para vocês? E tem outro caso que não é o caso desse vídeo aqui, mas eu vou mostrar para vocês. A gente tem um caso de assíntota oblíqua, que é? É uma reta, tá? Mas não é o assunto desse vídeo, tá bom? Mas saibam que existe esses três tipos aqui: a vertical, a horizontal e a oblíqua, tá bom? Aí, sabendo isso, gente, a gente pode ir pro exercício, tá? Aí, aqui a gente fez uma análise gráfica, tá? Então ficou mais tranquilo. Aí você pode estar se perguntando, mas e agora? Como que a gente faz com esse caso aqui? Basicamente, gente, a gente tem que aplicar isso, tá? Mas aqui tá mais tranquilo. Então eu vou limpar aqui pra gente poder fazer o exercício, tá bom? Já volto. Voltando aqui, meus amigos. Então, vamos lá. O que nos pede aqui? Aqui tá o seguinte, ó. As assíntotas verticais da função, aí deu pra gente a função aqui, são. Então, nesse caso, ele só quer saber quais são as assíntotas verticais. Lembra qual que é a vertical? É quando a reta corta no eixo X, né? Então, vou fazer outra cor aqui para misturar. Então, a assíntota vertical, ela tem esse formato aqui, ó, de x igual a um certo valor a, tá? Beleza. Agora, como é que a gente faz para encontrar qual é esse valor de x? Gente, nesse caso aqui, ó, tá bem tranquilo de fazer. Mas vamos fazer ele como se a gente não soubesse nada, como se a gente tivesse que encontrar. Porque nesse caso aqui, ó, vocês vão ver o seguinte. Vamos lá, a assíntota vertical. A assíntota vertical, guarda isso. Toda vez que se tratar de assíntotas verticais, tá? Normalmente a gente vai ter uma função desse tipo aqui mesmo. Que tipo? Um polinômio dividido por outro. Pode ser polinômio, pode ser o que for, tá? Mas normalmente a gente tem esse formato aqui, ó, tá? Uma divisão. Tá. Então, quando tem divisão, quando se trata de assíntota vertical, nós vamos olhar sempre aqui embaixo, tá? Então guarda isso, sempre. A assíntota vertical olha aqui embaixo, no denominador. Por quê? A gente sabe que não pode ter zero aqui embaixo, certo? Então o que acontece? Quando aqui embaixo dá zero, por exemplo, vou pôr um valor aqui no x, deu zero aqui. Então quando isso acontece, esse valor de x que a gente colocou, ele certamente não está definido, né? Para essa função. A gente colocou um x ali, zerou embaixo, esse x ele não está definido. Aí a gente tem que mexer tudo, né? Tudo aquelas coisas que a gente já sabe que fazer. Então, o que nós vamos fazer? Pegamos a função, olhamos aqui embaixo, certo? Você vai se perguntar qual valor que se eu colocar no lugar do x vai fazer com que isso dê zero. Você está se perguntando, nossa, eu tenho que ficar chutando? Não, gente, não é para ficar chutando. O que você vai fazer? Você copia o valor que está aqui embaixo, nesse caso é 5x² menos 3, certo? 5x² menos 3. O que você faz agora? Iguala a zero. Por quê? Se você igualar a zero, você vai achar quais valores de x faz com que isso aqui dê zero, certo? Aqui, ó, é uma função, é uma equação do segundo grau. Porém, quando a gente não tem o valor do x aqui sozinho, sem ser x², é mais tranquilo. Por quê? Porque eu não preciso usar Bhaskara. Basta eu isolar o x e depois passar esse quadrado lá para o outro lado, tirando raiz. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou jogar todo mundo lá para o outro lado,
para que possamos encontrar as duas raízes, né? Ou uma raiz. Vamos ver. Então nesse caso aqui, ó, x quadrado menos 3. Vou passar esse menos 3 para lá. Então vai ficar positivo, certo? O 5 está multiplicando, vou passar dividindo. E esse quadrado passa para o outro lado, tirando raiz. Então fica x. E lembra, é sempre mais ou menos, tá? Raiz quadrada sai tirando mais ou menos. Beleza? Então, e aqui como a gente não está falando de medida e sim de uma função, tá? Não se confundam com assuntos de GA, tá? Então é mais ou menos raiz quadrada de 3/5. Então aqui, gente, basicamente nós já teríamos matado aqui a resposta. Porque, ó, então quando acontece isso, quando aqui embaixo, quando a gente encontra o valor de x que faz com que zere aqui, automaticamente passa a ser uma assíntota, tá? Porque eu digo assim, nesse caso aqui, por exemplo, ó, não tem outra resposta. Teria que a letra C, né? Mais ou menos raiz de 3/5. Então essa aqui seria a nossa resposta já. Mas vamos fazer um vídeo bem completo para que vocês entendam. Por que mais ou menos raiz de 3/5 é uma assíntota vertical da função. Então aqui, ó, como é mais ou menos, então são duas assíntotas verticais. Uma para x positivo e a outra para negativo. Vamos fazer um esboço aqui só para ficar mais claro esse raciocínio, tá? Então aqui a gente tem o eixo x, o eixo das abscissas, e aqui nós temos o eixo y, o eixo das ordenadas, certo? Aí, ó, mais ou menos aqui, ó, a gente teria, na verdade, eu vou considerar que aqui é 0, aqui eu vou considerar que seja 1, tá? Então aqui é meio, a raiz quadrada aí de 3/5 vai dar 0,7, alguma coisinha. Então mais ou menos aqui, ó, mais ou menos nesse ponto, a gente vai ter a nossa assíntota vertical, tá? E aqui, ó, esse ponto vai ser o x igual, nesse caso aqui, mais raiz de 3/5, e nesse caso aqui nós vamos ter menos raiz de 3/5, tá? Mais ou menos isso. Então nesse caso nós temos duas assíntotas, beleza? E agora, como que a gente faz para saber, né? Vamos supor se a gente não tivesse aqui as respostas, né, as alternativas, e que quisesse confirmar também, para ter certeza que esse x aqui é uma assíntota vertical. A gente vai aplicar um limite em cima dessa nossa função, tá? E lembra, quando é assíntota vertical, o que acontece? Quando x tende para esse valor a minha função ela tem que estourar lá para o mais infinito, ou para o menos infinito, tá? Então é importante que aconteça isso. E como que a gente analisa também? Uma outra coisa que é importante falar para vocês. Quando a gente vai analisar uma assíntota, a gente precisa analisar o que acontece com a função, tanto quando ela vem do lado direito, tá? Tanto quando a função vem daqui, e quanto também quando ela vem desse lado. Então a gente precisa pegar, fazer o estudo desse limite, tanto dessa função tendendo pela direita e pela esquerda. Por quê? Porque, por exemplo, talvez desse lado a função ela possa estourar lá para o mais infinito. Só que quando ela vem pela esquerda, ela pode estourar para o menos infinito. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente analisar aqui os dois lados, tá? E aqui não tá, mas a gente vai fazer também, a gente vai encontrar qual que é a assíntota horizontal, só para ficar um vídeo bem completo. Então vamos lá. Então a gente vai pegar, vai fazer um limite, tá? Vamos fazer um limite de quem? Da função g de x,
tá? Eu não vou escrever ela, vou só pôr aqui g de x, que a gente já sabe que é ela. Nesse caso, vamos fazer primeiro para o x positivo aqui, pode ser? Então, nesse caso, o x tendendo a mais, no caso aqui a raiz, de 3/5. Só que o seguinte, né, gente? A gente acabou de ver que se eu pôr o 3/5 aqui, vai dar zero, porque a gente igualou a zero e a gente descobriu que essa raiz aqui vai, se a gente pôr aqui, vai zerar. Então, a gente precisa fazer o quê? Tendendo pela direita e tendendo pela esquerda, tá? Porque se a gente pôr aqui, vai dar zero. Vocês podem testar depois se quiser. Pegar esse 3/5 e colocar aqui no lugar do x quadrado, do x. Vocês vão ver que vai dar zero. Então a gente não vai poder colocar esse valor embaixo. Então vamos fazer primeiro P na direita, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer tendendo pela esquerda. Esse mesmo limite, só que pela esquerda, tá? Então x tende aqui, ó, a raiz quadrada de 3/5, só que agora pela esquerda, tá? Então vamos lá. Vamos fazer então, a gente vai fazer para esse caso aqui primeiro. Então eu vou resolver aqui do lado, aí aqui eu só vou deixar o resultado, tá bom? Então eu vou pegar aqui a calculadora pra gente. Vamos lá. Então no lugar aqui do x quadrado, do x, a gente vai pôr raiz de 3/5. Só para vocês verem, vamos ver quanto vale essa raiz, ó, raiz quadrada de 3 dividido por 5. Igual. Então, ó, a raiz quadrada desse valor me dá 0,77, tá? Aí fica a critério, se quiserem trabalhar com valor quebrado, tá? Ou, no caso, pôr a raiz, eu vou usar o valor quebrado, que como a gente vai ter que aproximar, né, valores próximos pela direita e pela esquerda, mas fica a critério. Eu vou deixar o valor quebrado para ficar melhor para vocês entenderem também, para não complicar tanto nossos cálculos, tá bom? Então a gente viu que isso daqui, ó, vou pôr aqui, de um lado assim, ó, aproximadamente 0,77, tá? Mais ou menos. Então vamos lá. 3 que multiplica, nesse caso aqui, ó, é o 0,77 pela direita, tá bom? Assim, ó, gente, em cima a gente não tem nenhuma restrição, tá? A gente pode tranquilamente pegar esse valor aqui e substituir. Aí aqui embaixo a gente vai ter que usar um outro raciocínio que a gente utilizou no vídeo anterior, de limites no infinito, tá? Mas chegando aqui embaixo a gente volta para ele. Como aqui em cima, se eu pôr esse valor, ela não zera, aqui em cima não zera, onde zera aqui embaixo, tá? Então em cima, sem problema algum, eu posso substituir aqui por 0,77, tá? Então ao quadrado, tem que aumentar aqui, ficou muito pequenininho, mais 4 que multiplica o 0,77, tá? Mais 4. Aí aqui embaixo, vamos fazer o raciocínio nosso aqui, ó. Se eu pegar um valor, nesse caso vai ter que ser um valor próximo, tá? Desse número aqui, só que nesse caso tendendo à direita, então vai ser sempre um pouquinho maior. Raciocínio, vamos lá. Então a gente viu que se colocar esse valor aqui, que no caso seria esse, no lugar do x, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar zero. Então nós vamos pôr o seguinte, valores que são um pouquinho maior que 0,77, 0,78, por exemplo. Então se é um pouquinho maior, na hora que eu fizer a conta aqui, ele vai dar um valor pequeno, porém positivo. Por quê? Porque desculpa. Porque é o seguinte, que se a gente pegar esse valor e colocar aqui no lugar do x quadrado, o que acontece? Essa continha aqui, ó, 5x quadrado, vai dar 3. Por quê? Porque aqui eu tenho menos 3, certo? E para isso aqui ser zero, isso aqui tem que valer 3, certo? Porque 3 menos 3 que dá zero. Então essa conta aqui, ó, ela vai ter que dar 3. Você concorda comigo? Aí 3 menos 3, zero. Então vamos lá, se eu colocar exatamente esse valor aqui, vai ficar 3 menos 3, deu zero. E se eu colocar um valor um pouquinho maior do que 3?
Então, se a gente pôr um valor um pouquinho maior, isso daqui vai dar um valor perto de zero, porém positivo. Por quê? Porque eu peguei um valor um pouquinho para cima. Então vai dar um valor um pouquinho maior que 3. Esse pouquinho maior que 3 é positivo. Então aqui embaixo eu vou ter um valor muito próximo de zero, correto? Só que ele é positivo, certo? Então vamos lá. Vamos resolver aqui em cima primeiro para ver se não vai dar 0 sobre 0, né? Tá bom? Mas já sei que não vai dar. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 0,77, isso aqui elevado ao quadrado. Deu 3/5, justamente, né? Vezes o 3 aqui, ó. 9/5. Mais 4 vezes 0,77. E mais 4. Esse 4 aqui. Deixa eu pôr aqui em decimal. 8,88. Então aqui, ó. Como é que ficou? Ficou 8,88 dividido por um valor muito próximo a zero, só que positivo. Então, no vídeo anterior a gente viu o seguinte, né? Que quando nós temos um valor pequeno em cima e um número muito grande embaixo, por exemplo, 1 dividido por infinito, a gente viu o seguinte, que vai tender a zero, porque eu tenho um valor muito pequeno para dividir por uma quantidade muito grande. Então, vai dar muitas partes pequenas, né, para poder conseguir dividir por cada um. Aí, nesse caso aqui é o contrário agora. Agora nós temos um valor relativamente grande em cima, porém um valor muito pequeno embaixo. Muito pequeno, próximo de zero. Então, quando a gente fizer essa divisão, o que vai acontecer com o meu gráfico? Com a minha função. Deixa eu apagar aqui, ó. Nesse caso, ela vai tender para o infinito. Tá? É sempre assim, valor grande em cima e valor próximo de zero embaixo, muito próximo de zero, a função ela tende para o infinito. Aí, a gente vai ter que analisar o sinal. Nesse caso, como a gente pegou o valor tendendo aqui para esse x pela direita, ele deu um valor positivo, porque ele vai dar um pouquinho maior que 3 aqui, né? Aí esse pouquinho maior que 3 menos 3, sobra esse pouquinho a mais, só que positivo. Então, positivo com positivo, isso daqui, ó, ela vai para o mais infinito. Pronto, aqui, ó, basicamente a gente já viu que esse valor aqui, ó, raiz quadrada de 3/5 positivo, ele já é uma assíntota, tá? Porque assim, a gente pode fazer agora também pro x tendendo à esquerda, né, que tá aqui embaixo. Mas basicamente, se ele já atende um dos requisitos, que é tender pro infinito ou pro menos infinito, tendendo pela direita ou pela esquerda, ele já é uma assíntota, tá? Então nesse caso aqui, ó, como pediu só para verificar, basicamente a gente já mataria. Então para esse caso aqui, ó, o valor que tende, o x tendendo a raiz quadrada de 3/5, a gente já viu que é uma assíntota de cara. Por quê? Porque a gente já fez aqui e já tendeu para o mais infinito. Ah, Marco, mas e se a outra não for para o mais infinito nem para o menos infinito? Não importa. Se de um lado já foi, então já é uma assíntota, tá? Independente. Mas vamos fazer o outro a nível de conhecimento. Mas fique bem claro isso. Se pelo menos um aqui dos requisitos atender, você fez lá, colocou o valor do x que faz isso aqui dar zero. Na primeira conta aqui, tendendo pela direita ou pela esquerda, já foi para o infinito ou para o menos infinito, já matou, é uma assíntota. Aí, quando que vai nos interessar encontrar o restante? Quando a gente tem que desenhar gráfico. Então, quando a gente tiver que desenhar um gráfico, aí a gente precisaria de todas as assíntotas, tá? Para fazer esse gráfico. Então, mas nesse caso aqui, a gente já viu que realmente a raiz de 3/5 positivo é uma assíntota. A gente poderia testar para o negativo depois, para ver se vai ser também, tá? Mas nesse caso aqui a gente já descobriu o que é. Vamos fazer agora com o x tendendo ao mesmo 3/5, porém agora tendendo pela esquerda, ou seja, com valores que são um pouquinho menores que 3, tá? Então aqui, pessoal, nesse caso vai ficar o seguinte, ó, vamos lá.
eu vou pôr aqui, ó, o 3, que multiplica valores um pouquinho menores.